Uma criança pequena quase nunca atravessa a rua como um adulto imaginou. A mão dela cabe inteira dentro da nossa. Os passos são curtos. Nos primeiros metros parece evidente quem conduz quem. Mas aparece um cachorro na esquina, uma poça depois da chuva, qualquer coisa que ainda mereça espanto, e a mãozinha puxa. O adulto, que tinha o tamanho e conhecia o caminho, de repente está sendo levado. Charles Peguy viu nessa cena uma imagem da esperança. Ele imaginou as três virtudes teologais caminhando juntas. A fé e a caridade são as duas irmãs mais velhas. Entre elas vai a esperança, pequena como uma menina. De longe, parece que as duas grandes arrastam a menor pela estrada. Olhando melhor, é a menina quem faz as outras caminharem. É ela, diz o poeta, quem puxa o mundo para frente. A imagem é bonita, mas não fala de um temperamento alegre. Há pessoas naturalmente otimistas que quase não esperam em Deus. E há cristãos cansados, atravessando uma noite pesada, nos quais a esperança continua viva. O otimismo olha as circunstâncias e calcula que tudo deve melhorar. A esperança olha para Cristo e se apoia numa promessa. Ela não diz que amanhã será fácil, diz que Deus permanece fiel e que nenhuma parte do caminho precisa ser atravessada sem a graça dele. A Igreja chama a esperança de virtude teologal porque ela vem de Deus, se dirige a Deus e nos faz desejar o próprio Deus. Nós não a fabricamos repetindo frases positivas diante do espelho. Ela é infundida por Deus na alma e nos torna capazes de agir como filhos. O Catecismo resume essa confiança dizendo que esperamos o céu apoiados nas promessas de Cristo e, contanto, não com as nossas forças, mas com o auxílio do Espírito Santo. Isso também quer dizer que a esperança cristã é maior do que o alívio que pedimos para amanhã. Nós podemos pedir saúde, trabalho, reconciliação, uma porta aberta, e devemos pedir. Mas se a resposta não vier do modo que imaginamos, a esperança não fica sem objeto. Ela deseja a vida eterna e a comunhão plena com Deus. Quando os apoios deste mundo cedem, a promessa continua de pé. Não porque a dor seja pequena, mas porque Cristo ressuscitou e a dor não recebeu a palavra final. Isso muda o peso do caminho. Talvez alguém olhe para a própria vida e só enxergue o tamanho da estrada. O defeito antigo que voltou, a oração que esfriou, a confissão que precisa ser feita, o bem que começou com entusiasmo e agora continua sem gosto. Quando a pessoa mede tudo apenas pela força que encontra dentro de si, o cansaço logo apresenta uma conclusão: não vou conseguir. A esperança responde de um jeito mais humilde: sozinho não, mas sozinho você não está. A menina não caminha porque conhece todas as curvas, caminha porque suas mãos estão seguras. De um lado, a fé lhe dá o chão. Deus revelou quem é e não engana. Do outro, a caridade lhe dá o destino. Fomos criados para amar a Deus e viver nele. A esperança fica no meio, estica os braços e transforma essa verdade num passo. E justamente aqui aparecem os dois modos de soltar a mão. O primeiro é o desespero. A pessoa olha para o pecado, para o tempo perdido ou para a própria fraqueza e conclui que a misericórdia de Deus já não alcança aquele lugar. Parece humildade, mas não é. A humildade diz a verdade inteira. Eu sou fraco e Deus é mais forte do que a minha fraqueza. O segundo é a presunção. É querer chegar sem caminhar, desejar a coroa sem conversão, tratar a graça como licença para continuar parado. Também aqui a mão se solta. Quem espera de verdade confia inteiramente em Deus e, por confiar, dá o passo que ele pede. A esperança cristã não cruza os braços. Ela reza, pede perdão, começa de novo e persevera, às vezes com alegria, outras vezes apenas com fidelidade, que é uma forma mais pobre aos olhos do mundo, e diante de Deus pode ser muito preciosa. Pensemos na estrada longa. O perigo mais frequente não é um abismo espetacular, é a tarde comum, é fazer de novo o bem que ontem já cansou.
É rezar sem sentir novidade, cuidar de alguém que continua difícil, lutar contra uma impaciência que parece ter criado raízes. A santidade passa muitas vezes por esse pedaço sem música, onde ninguém aplaude e quase nada parece acontecer. É ali que a pequena esperança puxa. Bento XVI dizia que quem tem esperança vive de outro modo, porque recebeu um futuro. O cristão não conhece os detalhes do caminho, mas conhece aquele que o espera. Essa certeza permite habitar o presente sem exigir que o presente seja o paraíso. O sofrimento continua sendo sofrimento, mas não recebe o nome de bem. Uma queda já não precisa virar identidade, algo definitivo na nossa vida. É possível recomeçar porque o fim da história não está preso ao humor dessa tarde. Talvez hoje não seja possível dar um grande salto. Ainda bem, Deus raramente nos pede que atravessemos uma vida inteira numa tarde. Ele costuma pedir o próximo ato de fidelidade. Pode ser desligar o que alimenta uma tentação, pedir perdão antes que o orgulho invente uma defesa, voltar à oração com 2 frases sinceras, marcar a confissão, cumprir com amor uma obrigação pequena que perdeu o encanto. E antes desse passo, cabe uma oração simples. Senhor, eu espero em vós, não por minhas forças, mas pela vossa graça. Não deixeis que eu solte a vossa mão. Vejam a criança outra vez. Ela continua pequena. A rua continua comprida, mas as 2 mãos permanecem ali. E isso basta para que o passo seguinte seja possível. Quando o cansaço disser que a santidade está longe demais, não discuta com a estrada inteira. Aperte a mão da esperança e dê a Deus o passo que pertence ao hoje. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.